Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Geilza Cursino e nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior, né, a última aula que nós trabalhamos, que foi sobre dissertação. Como eu havia dito a vocês, dissertação é, é um texto, é uma produção textual que requer alguns cuidados, né? Que tenhamos vários cuidados para que a gente tenha sucesso com a nossa dissertação, né? Nosso texto dissertativo. Bem, então uma coisa que vocês devem prestar bastante atenção: o que não se deve fazer, ok? Então aqui, ó, o que não se deve fazer. Primeiro, não fale com o leitor. Não dê conselhos a quem está lendo. Não escreva como se estivesse em uma conversa com o leitor. A sua dissertação ela tem que ser impessoal. Por exemplo, você é capaz de mudar o mundo. Adote estas medidas, faça a sua parte. Não dite regras, não diga o que o leitor deve ou não fazer. Seu desempenho deve ser de forma impessoal. Não use ditados populares, os chamados ditados populares, aquelas frases feitas, repetidas, de geração em geração, ninguém sabe de onde surgiu e vai se propagando, se repetindo. Então, não em uma dissertação, não use ditados populares. É preferível tentar ser criativo, ser original. Usar ditados populares na redação a deixa mais pobre, compromete o seu texto, torna o seu texto ruim. Citações sem critério, provérbios, né? Cuidado com provérbios, de grão em grão a galinha enche o papo, ser mãe é padecer no paraíso. Né? Então, essas coisinhas devem ser evitadas, essas frases feitas, esses provérbios devem ser são inadequados, né? Devem ser banidos de um texto dissertativo. Então, citações sem critério. Para você fazer uma citação, você tem que ter profundidade, ter certeza de onde você tirou, extraiu a determinada citação, de que revista foi, quando foi publicada, qual a data. Então, para fazer citações, a gente tem que estar bastante certo, né? Ter bastante conhecimento. Né? Provérbios, como eu havia dito, e palavras ou expressões clichês só vão tornar sua redação inadequada. Não generalize ou radicalize. Isso é gravíssimo em um texto dissertativo, né? Generalizar, por exemplo, todos os políticos são corruptos, né? Todo homem é safado, né? Então, esse tipo de coisa a gente é generalizar, né? Então, não generalize ou radicalize, né? Tipo assim, radicalizar todo estuprador tem que ser morto, né? Tem que ferir os direitos humanos. A gente tem que ter muito cuidado no texto dissertativo, fazer essas questões aí de generalizar ou radicalizar. Não use as palavras generalizadoras, né? Pois sempre há uma exceção. Tipo assim, por exemplo, todos jogam lixo no chão, né? Aqui, todos. É uma palavra generalizadora. Você está generalizando, né? Há sempre uma exceção. Há sempre quem não joga lixo no chão. A pró, por exemplo, eu não jogo lixo no chão, viu? Eu guardo meu papelzinho de picolé na bolsa, meu papelzinho de chocolate quando eu estou comendo alguma coisa na rua, mas não, eu acho isso o fim do mundo. Pegar e jogar pelo vidro do carro, abrir o carro e jogar ou na estrada, né? Ou sempre que a gente viaja, eu sempre tenho uma lixeirinha, um saquinho de lixo ali próximo ao câmbio do carro, mas isso aqui é terrível, né? Ou ninguém faria isso, né? Ninguém é a palavra generalizadora. Ou isso jamais vai acontecer, é impossível. Né? Então a gente tem que evitar essas expressões. Não use essas palavras na sua redação, tipo nunca, sempre, jamais.
né? Elas comprometem o seu texto. 4. Não use gírias ou palavrões, né? A linguagem chula, palavrões torna a linguagem chula, ruim, pouco interessante. Algumas pessoas acham que é uma boa ideia escrever palavras vulgares, palavrões e gírias para dar ênfase em alguma ideia. Por exemplo, as gírias, tipo assim, né? Tipo assim, né? Tá ligado? Aí, irado, muito louco, muito doido. E aí, coroa, né? Diga lá, meu, esse tipo de gírias, né? Essas palavras são coloquiais demais, não fazem parte da língua padrão, da linguagem culta, né? Padrão culta do português. E eu falei na aula anterior o seguinte: qual é a linguagem que nós devemos usar em uma dissertação? A linguagem culta, a linguagem padrão de um sujeito escolarizado, uma pessoa que tem estudo, né? É mais uma prova, a dissertação você tem que provar, né, a quem ler o seu texto que você tem conteúdo, que você é crítico, que você é reflexivo, enfim. 5. Não expresse sua opinião diretamente. Eu falei também na aula passada, né? Não expresse sua opinião diretamente. Jamais use expressões como eu acho, eu penso, eu acredito, na minha opinião. Então, essas expressões tornam-se o texto pessoal. E você já sabe que o texto dissertativo ele tem que ser um texto impessoal. A dissertação é impessoal, aqui, ó, que eu acabei de falar. A dissertação é um texto impessoal, logo, não use a primeira pessoa do discurso. Quem é a primeira pessoa do discurso? Eu, né? Eu. Pode até usar o nós, né? Na primeira pessoa do plural, agora nunca na primeira pessoa do singular. Nem conjugue os verbos para este caso, certo? Por exemplo, acreditamos que o mundo será melhor assim. Não confunda o significado das conjunções na redação. As conjunções são os elementos de coesão, que vai dar coesão e coerência ao seu texto. Né? Então, a gente tem que ter nós temos que ter muito cuidado com o uso das conjunções. A coerência no uso das conjunções. Na hora de usar a aditiva, tem que ser aditiva. Na hora que for adversativa, você tem que usar a adversativa. E assim por diante. Então, as conjunções são os elos entre as frases, entre as orações. São chamados elementos coesivos, que dá coesão, ligação ao seu texto. Elas precisam ser empregadas no sentido correto para a sua redação se tornar coerente. Coerente é ter lógica. Então, coesão está intimamente ligada à coerência. Um texto que tem coesão, ele vai ter coerência. Um texto que não tem coesão, ele vai interferir na coerência, né? Bem. 7. Não deixe de usar as preposições. Preste muita atenção nos pronomes relativos. Que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas. Alguns deles dispensam o uso da preposição, outros a exigem. Então, é muito importante essa questão do uso das preposições, dos pronomes relativos e das conjunções na produção do seu texto dissertativo. Não use a linguagem da internet. Não escreva do mesmo jeito que você faz no Facebook, nas redes sociais, né? Instagram ou WhatsApp. Logo, se usar em uma dissertação, VC, você, TB, né? TD, né? E afins, FD, final de semana, né? FDS. Então, isso tudo, você pode usar a linguagem. Muitos estudantes do ensino médio perguntam, e aí, Pro, eu posso usar, é correto usar essa linguagem reduzida das redes sociais? Quando você está nas redes sociais. Agora você tem que ter muito cuidado para não usar tanto essa linguagem, essa redução dessas palavras nas redes sociais, que aí você pode se enganar, né?
numa dispersão, e você vai e escreve uma dissertação VC, TB, TD, e aí já complicou, já comprometeu o seu texto dissertativo, ele já vai ser condenado, né? Ele já vai ser defeituoso, se tornar defeituoso. Não vai ser bom, não vai ser bem aceito. Não alongue um tema mais do que deve. Não escreva mais e mais de forma desnecessária. Não escreva sobre o que você não tem certeza, só para preencher linhas. Isso é muito importante. Na redação Enem, por exemplo, o mínimo é 7 linhas e o máximo é 30, o máximo, né, o mínimo são 7 linhas e o máximo são 30 linhas. Dessa forma, atente-se mais à qualidade do que à quantidade. Não adianta você escrever 2 folhas de caderno, né, que só para encher linguiça, como a gente diz na linguagem coloquial, e não tem qualidade naquilo que você está falando, né? Então, não importa a quantidade em uma dissertação. Mais importante do que a quantidade é a qualidade, a clareza, a objetividade. Um texto dissertativo ele tem que ser claro, objetivo, né? Tem que ter coesão, tem que ter coerência, né? Você tem que falar com conhecimento, com propriedade. Não faça deboches ou piadas no texto. A ironia é uma figura de linguagem que não deve ser utilizada no texto dissertativo argumentativo. Cuidado com deboche, com ironia, né? Isso aqui não fica bem em um texto. Como a Pró sempre fala quando trabalha com vocês, ironia. Parabéns, você foi ótimo na prova, tirou 0. Né? Eu estou debochando, eu estou ironizando, né? Eu estou tirando onda aí com a sua cara. Então, não se usa ironia em um texto dissertativo. A escrita deve ser sempre clara, sem nada oculto, sem gracinha e de forma argumentativa. Na redação, é esperado que você use seu senso crítico com bastante coerência. Cuidado, 11, viu? Cuidado com os erros gramaticais. Eles também comprometem o seu texto dissertativo. Se não tiver certeza de como se escreve uma palavra, use uma palavra sinônima, um sinônimo, e não a escreva. Troque por uma palavra mais segura, não arrisque. Se estiver dúvida sobre como usar a vírgula, tente fazer frases menores, usar mais o ponto final e iniciar outra sentença. Não fique desatualizado, certo? Isso aqui eu sempre falo muito com vocês. Tem que estar atualizado, tem que estar inserido e contextualizado e procurando saber o que está à sua volta, o que está acontecendo no mundo, no Brasil, certo? Você tem que estar consciente, né? Tendo noção, sabendo, analisando, pensando sobre tudo o que está acontecendo à sua volta. É na área econômica, na área social, na área política, certo? A gente tem que ler, tem que acompanhar os jornais. Se não lê um jornal, acompanhe os noticiários. É muito importante, né, que você acompanhe, que você se atualize, que você procure se informar. Daí você vai ter o seu senso crítico, a sua criticidade, a sua reflexão sobre o mundo à sua volta. Então, tem que estar lendo. Ler interfere no escrever. Para você escrever, você tem que ler. Se você não lê, você não sabe escrever. É simples assim, né? Então, a gente tem que estar muito bem informado sobre a leitura, ok? Então, boa aula. Eu vou colocar aqui uma atividadezinha aí no link e tudo de bom para vocês.